Nesta aula veremos como redimensionar o tamanho das colunas da tabela. Existem dois comandos. Eu posso simplesmente utilizar um comando para colocar cada coluna, tá, de tamanho igual a outra. No nosso caso, nós temos duas colunas, ID e descrição. Ele fará divisão do espaçamento entre as duas colunas. O comando seria esse aqui, ó. Table View, que é a nossa tabela, set column resize policy, e aqui dentro colocaremos Table View, e aqui é a classe, tá? Table View, ponto, constraint resize policy. Então esse é o comando para efetuar aqui a divisão do tamanho das colunas. Ele vai colocar as colunas de tamanho igual, utilizando todo o espaçamento da tabela. Observe então que o comando fez exatamente o que eu disse para você. Ele dividiu o espaçamento entre as duas colunas. Agora, caso você queira, por exemplo, igual ali no caso do ID, eu não necessito que fique dividido, né, igual neste caso. Eu posso determinar o tamanho da coluna. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, coluna ID, ponto set min width, ou seja, vou determinar o tamanho mínimo dessa coluna, vou colocar aqui 40, e vou colocar também o tamanho máximo, então que seria o max, set max width, tamanho máximo. Vou colocar 40 também. Nesse caso, ele vai deixar a primeira coluna menor e vai redistribuir o tamanho para as demais colunas. Como eu só tenho uma, a descrição vai utilizar o restante do espaçamento. E só vou organizar aqui para ficar melhor a visualização. Então, assim que eu criei a coluna, já determina aqui o tamanho dela. E depois nós determinamos a descrição. E o tamanho aqui ele serve para as demais colunas. Vamos dar uma olhada como que ficou após essa modificação. Observe então que a primeira coluna, né, ficou com o tamanho 40 e a descrição foi redimensionada. Então, dessa forma, nesta aula nós vimos como redimensionar as colunas de uma tabela.